Olá, muita alegria aí, satisfação em mais um episódio do nosso Além da Trilha. Hoje nós vamos receber aqui um advogado renomado, ele que é professor universitário, advogado criminalista e tem uma história de vida importante para contar para a gente no programa, como todos sabem, pela 93 FM, também pelas nossas redes sociais. O programa tem esse objetivo de trazer histórias brilhantes, histórias interessantes para que a gente possa compartilhar e para que elas possam também ser exemplos para vocês que acompanham o nosso programa aqui pela 93 FM, pelas nossas redes sociais. E hoje é uma satisfação receber aqui o advogado, criminalista, professor universitário, Dr. Marcos Sampaio. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Gilmar, pela oportunidade e vai ser um bate-papo bacana aí entre nós dois. Então, Marcos, como você sabe, você já acompanhou alguns episódios aí do nosso Além da Trilha, nós estávamos conversando aqui antes, né? A gente gostaria de conhecer um pouco da sua história de vida, né? Saber se você é barbacenense, como começou aí essa história sua aqui, que hoje está num ponto, nós vamos chegar nesse ponto que estamos hoje, né? Hoje você é um advogado renomado, não só na cidade, mas na região, mas no estado, que é referência nessa área. E é uma satisfação, né, para Barbacena. Você, a gente sabe, é formado aqui na Unipac, no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos Unipac. Então a gente queria saber a sua infância, né? Você passou a sua infância em Barbacena ou você veio de outra cidade para Barbacena? Gilmar, não, eu nasci em Ponte Nova, próximo ali a Viçosa, mas só nasci porque eu sou de uma cidade a 70 quilômetros depois de Ponte Nova, próximo a Abricampo, e... Terra do Padre Paulo Dionísio. Então, isso, Vitor-Léo, o juiz desembargador Vanderlei Salgado, que foi juiz aqui na comarca. Então, eu sou de uma cidade próxima a Abricampo. Morei e residi lá até os 15 anos de idade, mas era uma cidade que não tinha... Como diz, era uma cidade que todo mundo chegava a essa idade de 15 anos e ia embora. Porque era uma cidade que não tem estrutura de estudos. Então, o ensino médio, via de regra, pequena, deve ter 5 mil habitantes. Então, não tem estrutura de estudos. O que acontece, né? As pessoas que moram em cidades pequenas, elas querem, né, estudar, principalmente fazer faculdade. Justamente. Realmente tem que sair da cidade, né? Buscar outros horizontes. E o que a maioria, pelo menos na minha época lá, todo mundo chegava para o ensino médio e ia embora. Deve dar mais ou menos daqui lá, deve dar mais ou menos uns 300 quilômetros. E daí, o ensino médio, eu já saí de lá e fui para Juiz de Fora. Porque a minha avó... Você é filho único? Não, irmãos? tenho uma irmã que hoje mora em Belo Horizonte, faz odontologia, casada e tem 2 filhos. E a minha mãe continua morando na nossa cidade e o resto da família toda continua lá. Então, fui para Juiz de Fora, fazia ensino médio. Você tinha quantos anos? Saí de casa com 15 anos. 15 anos. Nunca mais voltei. Então, foi um desafio, porque você deixar a casa dos seus pais aos 15 anos de idade. Sim. E fui morar em Juiz de Fora. Porque a minha avó... Juiz de Fora é uma cidade de referência, né? Referência, sempre foi. Meus tios estudaram em Juiz de Fora, fizeram faculdade em Juiz de Fora. E a partir do momento que muitos familiares meus começavam a estudar em Juiz de Fora, o meu avô, lá quantos anos atrás, tinha uma visão grande e falou, não, nós vamos comprar um apartamento em Juiz de Fora, lá, para todo mundo estudar, para usar o apartamento para estudos. Meus tios estudaram, meus primos, e depois eu fui para lá. Fiz o ensino médio, então, em Juiz de Fora. Eu estudei no Machado Sobrinho. Machado Sobrinho, que é um... Ali na Constantino Paleta, ali no centro. Tradicional, né? Tradicional, antigo. Existe até hoje, né? Existe até hoje. Então, eu estudei no Machado. E aí, Gilmar, eu concluí o ensino médio lá em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, isso foi em 2002, já existia a Unipac em Juiz de Fora. A Unipac já existia. Só que na época, a Unipac, ali no Altos Passos, não tinha direito. Não tinha direito. Então, o que eu fiz? Eu quero fazer direito. E aí... O que você acha que levou a essa vocação, Gilmar, do direito? Olha, eu vou te falar
Quem que te influenciou? Não teve. Não teve? Porque na minha família, os meus tios, a maioria dentista, meus primos dentista, médicos. Eu só tenho um primo que fez direito e é promotor de justiça atualmente. Mas na época eu não tinha. Acho que foi assim, do nada. Uma intuição mesmo. Intuição. E eu falei, vou fazer direito. Só que o Juiz de Fora não tinha. E eu queria fazer na Unipac. Né? E aí, o que eu fiz? O meu tio, ele conhecia Barbacena e falou, lá em Barbacena tem. Eu falei, mas onde que é Barbacena? Eu nem sabia o que era Barbacena. Não tinha nem ideia que Barbacena era próximo de Juiz de Fora. Nem ideia onde que fica Barbacena. Sim, porque Barbacena geralmente é mais ligada a Belo Horizonte. Né? Justamente. Tá próximo de Juiz de Fora, mas há uma ligação mais com a capital. O que acontece diferentemente dessa região que você veio. Ponte Nova, Ubar, tem uma ligação maior com o Juiz de Fora. Com o Juiz de Fora. E Gilmar, nisso, meu tio falou, não, vai lá em Barbacena. E lá tem direito. E é muito tradicional, igual a medicina. Sim, é um dos primeiros cursos. Né, tem muitos anos e tudo mais. Mas Gilmar, eu fui fazer então o vestibular para Barbacena. Fiz, inclusive, a prova em Juiz de Fora. O vestibular da Unipac Barbacena poderia fazer em Juiz de Fora também, naquela época. E eu fiz na Cesárea Alvim, lá no Alto dos Passos. Eu lembro, Gilmar, que quando eu fiz o vestibular para Direito na Unipac Barbacena, foi 11 por vaga. Sim. Eu fiquei como excedente. É uma área muito concorrida até hoje e muito mais era no passado. Muito. Deu 11 por vaga o vestibular. E acabou que eu ela meio malandro no ensino médio, fiquei como excedente. E depois me chamaram. E fui chamado, falei, tem que fazer matrícula, né? Então vim para Barbacena. Fazia minha matrícula, nem sabia o que era Barbacena. O diretor era o Paulo. O diretor na época era o Paulo. O Tasca. Tasca, né? Conhecido como Tasca. Isso, o Tasca. E junto com José Maria Férez também, era o vice-diretor. Tinha Terezinha de Abreu também, que era diretora. Era a Unipac, a gente conviveu com todos, né? Frederico Jardim. Funcionava ali no bairro São José. No São José. E fui então para o São José fazer minha matrícula. E Juiz de Fora você morava sozinho? Eu morava praticamente sim, porque a minha avó, ela ia vez ou outra lá, mas eu ficava sozinho em Juiz de Fora. E então, às vezes a minha avó ia a Juiz de Fora, porque ela ficava também na minha cidade. Mas morava nesse apartamento da minha avó lá, com 15 anos de idade, fui morar lá, sozinho praticamente. Quando você veio para Barbacena, você veio nessa mesma condição, vim morar sozinho. Aí a coisa muda. Aí a coisa muda muito. Porque eu vim para Barbacena, não sabia nem onde era, vim fazer a matrícula, é uma coisa interessante. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada, né, Gilmar? Não. Aí não tinha nada. Vim com um certo dinheiro para pagar a matrícula. Chegou aqui, Gilmar, a mensalidade tinha tido um aumento, acho que de R$80. Não tinha esse dinheiro. Aí eu falei, agora como é que eu vou fazer? Tive que pegar o ônibus de volta, voltar a Juiz de Fora, porque minha avó nesse dia estava em Juiz de Fora, e falei, vó, aumentou e eu preciso, acho que era R$80, de R$80 para complementar. Aí minha avó arrumou, peguei o ônibus de volta na rodoviária, vim para Barbacena e consegui fazer a matrícula. Foi em janeiro de 2003. Você tinha que garantir a vaga, né? Tinha que garantir a vaga. Se você não fizer, você perde. Né? Perde. Então, em janeiro de 2003, eu fiz a matrícula. E ia começar a estudar em fevereiro de 2003. Voltei para minha cidade, para esperar a aula começar. Nisso, meu primo, ele conseguiu estudar aqui também numa aplicação que era também no São José. Sim. Né? Tradicional, colega. Aí meu tio falou, não, vou levar vocês, arrumou um carro. Foi uma coisa interessante. Nós pegamos uma estrada de terra, Gilmar, passando por dentro de Viçosa, um saveiro, eu e meu primo atrás. Chegamos em Viçosa, cheio de poeira. Pedimos uma casa emprestada para tomar banho, para até chegar em Barbacena. Ou seja, jeitinho mineiro. Mineiro. E tomamos um banho em Viçosa, cheio de poeira, e viemos para Barbacena. Mas não conhecia nada aqui também não, Gilmar. Meu tio falou, nós temos que arrumar agora uma república para vocês. Aí dormimos num hotel baratinho, de um dia para o outro, e começamos a rodar para achar uma casa para morar em Barbacena. Aí achamos no José Bonifácio
ali do lado do Correio, tinha umas kitnet, aí nós alugamos. Sim, hoje tem uns barzinhos ali. Isso, justamente. E alugamos, Gilmar. E aí, ficamos... Não tinha móveis também, não tinha móveis. Falei, e agora? Como é que vai ficar? Aí minha avó em Juiz de Fora, já falecida, falou, não, aqui tem uns móveis aqui no apartamento, pode vir buscar. Fomos à noite em Juiz de Fora buscar uns móveis. Cama, não sei mais o que. Geladeira não. Nós ficamos 1 ano sem geladeira na República. Eu lembro que todo dia você tinha que colocar o feijão no fogo para nós herdar. Nós ficamos 1 ano, porque não tinha dinheiro. A situação era bem difícil. E aí ficamos. Então comecei em fevereiro a faculdade de Direito aqui em Barbacena. Mas não foi fácil. Já eram 5 anos? Era 5 anos. Eu concluí toda a minha faculdade no São José, né? Toda no São José, na Monsenhor ali. Mas, Gilmar, uma coisa interessante. Isso é bom eu sou professor hoje, é bom pro aluno ter notícia disso, né? Para dar um certo valor. Chegou um certo ponto e o que aconteceu, Gilmar? Pagava aluguel de República, você tinha que custear isso, custear aquilo, mensalidade da faculdade. Na época, se você pensar em ideia, R$300, antigamente era muita coisa, em 2003. Acho que era 300 e poucos reais a mensalidade, 200 e pouco. Aí chegou um ponto, falou assim, ó, não vai ter como dar continuidade, porque eu vou ter que trancar a faculdade. Eu fiz o primeiro ano, tranquilo, a princípio, meu pai foi pagando, mas chegou no terceiro período, Gilmar. Não tinha dinheiro mais. Eu falei, vou ter que trancar a faculdade. Muito aborrecido. E por sorte, Gilmar, a alma bondosa do nosso reitor, doutor Andradinho, Bonifácio, e me socorreu. Você vê, saí lá de longe, doutor Andradinho, por intermédio de uma neta de uma filha dele, intercedeu por mim. E aí, um coração muito bondoso dele, como sempre, e me deu 90% de bolsa. E, além disso, falou o seguinte, ó, para você custear suas despesas aqui, vou arrumar uma bolsa de 90% e uma bolsa em dinheiro também dentro da Unipac. Você vai ficar na Unipac, na telefonia. Aí tinha aquele 0800. Sim. Na Unipac. Tinha, telemarketing. Agitadíssimo. E fui. Fiquei 3 anos e meio na telefonia da Unipac para custear as minhas despesas aqui em Barbacena e a bolsa que eu tinha de 90%. Porque se não fosse isso também, Gilmar, não teria como. Você não teria conseguido estudar. Não teria. E essa é uma história sua, mas a gente sabe que são de muitas pessoas também, né? Mas, Gilmar, às vezes as pessoas hoje olham para você e vê, só que não sabe o que já passou, que você passou. Então, acho que tudo foi muito fácil. Sim. Mas não a foi. presença de uma instituição de ensino numa cidade, né, ela é muito importante. Tem uma pesquisa portuguesa revela o quanto que ela movimenta uma cidade. Quantas pessoas, talvez hoje não teria curso superior se não tivesse uma instituição de ensino superior na cidade, né? Sem dúvida, Gilmar. Hoje as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, nós temos a educação EAD. Isso. Abriu um campo, mas há 20 anos atrás a situação era bem outra, né? Bem outra. Então, a instituição de ensino, ambas, né, seja a FUPAC ou a FUNJOB em Barbacena, é de extrema relevância, né? Se não fosse ela, não dá para pensar em Barbacena sem ela. Quantos, né, formados, eu lembro da minha época, hoje, tem juízes, delegados, promotores, defensores públicos, advogados, todos formados na Unipac. Praticamente também todos os professores que atuam em Barbacena e na região são formados aqui, né? Na Unipac. Nós temos aqui letras, história, pedagogia, tudo. Geografia. Tudo. A gente pega, por exemplo, matemática, esses cursos hoje, né? Acho que não estão mais, da licenciatura, eu acho, se não me engano. Mas você pega uma coisa, Barbacena. Quase praticamente 90% dos delegados de polícia são formados na Unipac. Quase todos os defensores públicos são formados na Unipac. Os advogados, praticamente em Barbacena, todos formados na Unipac.
com sucesso, né? Realmente é muito importante, né, essa sua fala, né, valorizando a questão dessa presença da instituição, não só na sua vida, né, mas na vida de muitas pessoas. Certamente, muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pela 93 FM, lembrando aqui, nós estamos conversando com o Dr. Marcos Sampaio, advogado, jornalista, professor universitário, ele contando para a gente um pouco da sua história de vida. Quando que você formou, então, Marcos? Eu formei, o meu curso terminou em dezembro de 2007, me desculpe, dezembro de 2007. Mas antes disso, é uma coisa mais interessante ainda, uma contação mais para a gente ter uma ideia. Aí eu consegui essa bolsa, morava em República, cheguei a morar em República com 8 pessoas. Você já pensou? Onde que era a República? Essa República de 8 pessoas, ela era ali na Praça Santos Dumont, num casarão. Você já pensou morar com 8 pessoas? Um quer estudar, o outro não quer, o outro quer, enfim. Mas eu sempre fui muito estudioso. Desde o meu primeiro período de faculdade, sempre estudei muito. Porque eu precisava dar valor àquilo. Eu precisava o quê? Coloca na cabeça o seguinte, a gente que é pobre, eu precisava do estudo para melhorar de vida. E a base que você tem hoje se deve a essa dedicação. Devo a essa dedicação, claro, à Unipac, pela oportunidade que eu tive, porque se não fosse eu não teria hoje meu ensino superior e o que eu consegui hoje. E aí chegou um ponto, Gilmar, acho que foi no 4º período de faculdade, eu morava com 2 amigos e falaram, a gente está tendo dificuldade, o almoço está muito caro, a comida está muito caro. E ele falou o seguinte, para a gente conseguir almoçar de segunda a segunda, porque a gente não ia na cidade nossa também não, porque não tinha condição, a gente passava praticamente um ano aqui em Barbacena. Tinha esse negócio de ir na cidade, feriado, Gilmar, tinha isso não tinha dinheiro. Aí ele falou o seguinte, tem um almoço na escola agrícola em frente à Unipac, porque a Unipac era em frente à escola agrícola. Isso. R$1. Nós vamos ter que dar um jeito de almoçar lá. Porque não tem como almoçar na rua, tá muito caro. E aí ele falou o seguinte, esse meu amigo, mas eu vou ver como é que eu vou fazer. Aí ele falou assim, eu vou conseguir 3 camisas, um para mim, para você e para ele, e a gente troca de camisa. A camisa era o ingresso. Era a camisa, né? Era para você entrar e almoçar. Né? Tava liberado. E comprava o ticket de R$1. E aí ele falou, não, senão a gente não vai conseguir comer. E a comida era muito boa na escola agrícola, o almoço muito bom. E aí a gente comprava o ticket de R$1, vestia a camisa, né? Porque na época nós não tínhamos outra saída, senão a gente não conseguia, não ia almoçar. E aí a gente ficou almoçando 3 anos na escola agrícola para poder passar essa dificuldade que a gente, para poder superar essa dificuldade que a gente tinha na República também. É uma coisa interessante. Ou seja, uma história interessante, né? É aquilo que você falou, muita gente não sabe, vê hoje o Dr. Marcos, né? Não sabe o que você passou para chegar onde você está. Então você se forma em 2007. 2007. Dezembro, minha colação foi na Epicar em 2008. E você tem um histórico aqui, eu nem gosto muito de falar esse histórico no início do programa, porque a gente possa realmente desenvolver ele durante o programa para que as pessoas possam acompanhar aos poucos a nossa entrevista. Então você é professor universitário, advogado criminalista, você foi assessor parlamentar, inclusive do deputado, né, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Você também já teve cargos na OAB Barbacena, participou também do Conselho Fiscal da FAM, da Faculdade de Medicina. Então, aliado, né, a essa profissão sua, né, que é a principal, que é de ser advogado, você tem outras atividades que vieram acompanhando a sua carreira. Fala para mim um pouco aí dessa assessoria parlamentar. Gilmar, eu me formei em dezembro de 2007. Eu ainda era da Unipac, do administrativo, na telefonia. Mas eu falei, agora eu estou formando em Direito, já passei na OAB, eu não posso mais ficar aqui no administrativo. Porque eu tinha com o seu objetivo em frente. Né? Em frente, né? Já me ajudou muito, fiquei 3 anos e meio. Uma coisa interessante, Marco, eu falei que eu sempre estudei muito, estudo muito, e na telefonia eu trabalhava à noite sozinho. Então, nos intervalos do telefone, dava uma pausa, eu estava sempre estudando, porque eu era sozinho. Eu estudava muito, muito. Eu chegava a estudar durante a minha graduação 8 a 10 horas por dia, mesmo eu trabalhando. Porque eu trabalhava na Unipac à noite, então dava tempo. Sim. Estudava de manhã, porque nós tínhamos o curso de Direito de manhã. E aí, formei,
Saí da Unipac, do administrativo, falei, não tem como. Mas continuar, eu tenho que seguir no direito. E aí, Gilmar, mais uma vez, o doutor Andradinha não me deixou na mão. Falou o seguinte, não, agora você formou, eu vou colocar você na área. E ele me apresentou, na época, devo muita obrigação também, o Thiago Mota, doutor Thiago. E aí, o deputado Andradinha tinha um escritório, inclusive jurídico, em Barbacena. Ele me colocou nesse escritório jurídico, também prestava na assessoria dele, e fiquei com ele na Câmara dos Deputados, como secretário parlamentar, e nesse escritório dele, de 2008 a 2019. Fazer um atendimento à população. À população. Procurar um deputado para as questões jurídicas. Jurídica. Né? Mas sempre. Então, a partir daí. Gratuita. E a partir daí eu comecei a ter muito contato com prefeitos, muito contato com vereadores. Né? E passei a ficar conhecido. Isso me ajudou muito. Então, eu sempre falo que eu devo muita obrigação ao doutor Andradinha por tudo. E aí, fiquei na Câmara dos Deputados até 2019, que foi... O doutor Andradinha foi até 88 anos como deputado federal, né? Sim. E aí acabou o mandato, eu saí. E nisso, eu comecei... Ele me colocou também em 2010 para dar aula na Faculdade de Direito. E então, pra você ver, eu comecei a dar aula, eu não sei se isso é vantagem ou não, Gilmar, muito novo. Você tinha 25 anos, 25. Professor universitário. Mas você tinha esse objetivo também? Tinha, muito. É uma vocação, né? Vocação. Meu objetivo era... de duas profissões distintas, né? Distinta. Advogado e professor. E a sala de... Você leva conhecimento de advogado para a sala de aula, mas o professor ele tem que ter outra habilidade, né? Outras habilidades. Tem que ter. E é muito importante porque hoje eu trabalho, mas sempre foi o meu objetivo. Hoje eu só trabalho com criminal. E a minha cadeira na faculdade hoje, desde 2019, é justamente a área que eu trabalho aqui fora, que é o direito processual penal. Eu estou na cadeira de processo penal desde 2019, que eu fico muito satisfeito por essa oportunidade, porque eu substituí uma professora, uma promotora de justiça, que foi minha professora na Unipac, que era muito competente. Então hoje Hoje você continua lecionando? Ocupo a cadeira de processo penal desde 2019. Entrei em 2010 na Unipac como professor, muito novo, né? 25 anos, mas e continuo até hoje. E hoje eu estou na cadeira que eu gosto e que eu atuo e que eu consigo passar para os alunos o que eu vivo aqui fora para a sala de aula. Né? E eu falo que a sala de aula é bom para você sair daquele ambiente que a gente trabalha só com criminal, a gente trabalha com preso, a gente trabalha com isso. Chega na sala de aula, você convive com o pessoal mais novo, aí você vai passando a sua experiência. Eu falo que é bem gratificante a sala de aula. E aí... Depois você vê, né, os seus alunos formados, provavelmente participando de concursos, sendo delegados, juízes, promotores, né? É uma satisfação, né? Sim, muito interessante. Por exemplo, hoje eu vou na delegacia de polícia de Barbacena, escrivão, investigador, muitos foram meus alunos, delegado de polícia. Então isso é muito interessante. Vou falar um pouquinho, doutor Marcos, também do seu lado profissional, que é o principal objetivo, né, que você buscou desde o início, né, da sua formação, que é ser advogado, e você seguiu a área criminalística, né? Ser advogado nessa área não é fácil, né? Não é uma área fácil. É uma área que você vai lidar realmente com pessoas que estão numa situação, às vezes, muito difícil, né? Então, muito. É interessante porque eu sempre quis... Inclusive, quem precisar de um advogado criminalista, está aí o doutor Marcos, não é o que a gente deseja para ninguém, né? A gente não deseja que você precise de um advogado criminalista, mas se precisar... Eu agradeço, Gilmar. E outra coisa, eu também, né? Eu acho que eu apaixonei com o criminal porque eu tinha uma professora que ainda é professora... Os braços do direito são muitos. Muitos. Né? Mas eu falo, Gilmar, que para você entrar no criminal e ficar nele, não é para qualquer um. Então, hoje você atua especificamente 100% no criminal. 100%. Meu escritório é 100% criminal. Não trabalho com mais nada. E era o que eu queria. Mas aí, Gilmar... Não é só em nível de Barbacena, né? Não.
Não, só Barbacena não, região toda, né, qualquer lugar. E aí eu tinha uma professora na faculdade de Direito, que ainda é professora e é formada no Unipac, defensora pública, doutora Delma. E quando eu estava no quarto período, terceiro período, ela me chamou para mim fazer estágio de defensoria pública, né? Gratuito, naquela época, estagiar não recebia nada não. E fui pro crime. Doutora Delma de Desterro do Melo. Do Melo. Do Delman. Do Delman, né? da Débora. Professora também. Justamente. E fui fazer estágio com a Delma, uma pessoa sensacional, que aprendi muito. E aprendi a gostar do criminal. E ali, Gilmar, formei, mas para quem forma inicialmente e que não é de Barbacena, igual eu não sou de Barbacena, não tem padrinho, você continuar no crime era muito difícil. Mas aí você tem que persistir. E foi persistindo. E é isso que eu falo, a gente tem que ter persistência. Porque se você fosse desistir, hoje nessa eu não área, teria. eu acho que, ou toda a área do direito, qual que é a principal relação do advogado com o cliente? Gilmar, a principal relação do advogado com o cliente, primeiro, é a confiança, tá, recíproca, que o cliente tem que ter em você. Se o cliente te contrata, você tem que ter responsabilidade. Porque principalmente no criminal, É Gilmar. fundamental que ele fale a verdade. No criminal, o advogado precisa saber toda a verdade? Sim. A maioria fala, Gilmar. A maioria fala. Fala. E eu falo para o cliente, para mim você pode contar a verdade, mas às vezes não é essa verdade que vai para os autos. Não é essa verdade que eu vou levar para o processo. Mas para mim você conta, eu vou encontrar melhor. E responsabilidade, Gilmar, porque nessa área a gente lida com a liberdade. Sim. Se o cliente, se o camarada que cometeu um crime, um homicídio, está apertado, ele vai confiar em você e vai colocar aquilo ali na sua mão, ele está confiando em você. Tem casos que você já sabe que às vezes você não vai obter o sucesso, não, mas você vai tentar diminuir a pena. Claro, sucesso total. Eu fiz um júri ano passado que o meu cliente cometeu um homicídio qualificado, matou o outro, e eu já avisei, ele tinha avisado, ele estava preso, inclusive, falei, eu vou pedir a sua condenação, tá? No júri, não só ele, né, como outros, eu vou pedir a sua condenação, mas vou pedir, tentar uma pena mínima para você. Ele falou, não, tudo bem, doutor, não tem como fugir mesmo. Então, a gente trabalha com responsabilidade e outra coisa, Gilmar, na nossa área, não prometer o que não cumpre. Você não faça promessa. Eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos. Quer seguir o criminal ou qualquer outra área? Não promete. Não prometa absolvição, não prometa soltura, não prometa nada. Faça o seu trabalho honestamente e dá o melhor que você tem que dar para o seu profissional. Agora, prometer resultado, não faça isso. Porque fazer o nome é fácil. Agora, para queimar ele e acabar com ele, rapidinho. Doutor Marcos, a criminalidade vem aumentando muito no país, né? Em vários setores. Barbacena, como que o senhor vem acompanhando essa situação? Eu sempre digo isso. Barbacena é uma cidade muito tranquila. Tá? Tem aí, de uns tempos para cá, está tendo um aumento um pouco significativo em homicídio, Gilmar. Nós tivemos, inclusive, né, recentemente no bairro de São Paulo. Né? Isso. Mas, Gilmar, a segurança pública Barbacena, quem reclama da segurança pública Barbacena é porque não conhece outras cidades. Porque a segurança pública Barbacena, ela é, assim, nível quase dessa. A criminalidade aqui é muito pequena. Homicídio aqui aumentou, mas é muito baixo ainda. Comparando com outras cidades. Você pode comparar com outra cidade da região, até mesmo com Santos Dumont, Lafayette, Juiz de Fora, nem se fala Valadares, claro, mas o barbacenense, ele pode ficar tranquilo que até hoje a segurança pública está bem tranquila para nós aqui, muito tranquila. Doutor Marcos, existem momentos, ou já existiu momentos, que o senhor teve vontade de desistir de algum caso, por achar muito difícil, complicado? Não, Gilmar, eu nunca, com relação a isso, não. Às vezes você sai fora do processo por causa mesmo do cliente, que às vezes não tem paciência com você, acha que quer resultado imediato. O cliente, ele quer logo, né, no caso, não ser condenado. Não, mas se ele estiver preso. Ter uma pena, né? Se ele estiver preso. Ser solto, né? Ser solto. Que não depende da gente.
Por exemplo, vou dar um exemplo seu, Gilmar. A gente falou de criminalidade, Barbacena. Homicídio. Eu trabalho com muito homicídio. Homicídio é um crime se o cliente for preso hoje que não está soltando. Difícil. Não está saindo. Você habeas corpus negado. Está mantendo a prisão em regra de homicídio. Mas o cliente tem que ter paciência. A partir do momento que ele não tem paciência, ele não está confiando em você, eu prefiro renunciar. Mas agora, que eu saí fora de processo, que eu deixei de pegar por causa de complexidade, não. Isso não tem, não. Você está com quantos anos? 18 anos de advocacia. Nunca deixei de pegar nada, nem pela gravidade, nada. Isso aí não me inibe de trabalhar, de jeito nenhum. Tem algumas situações, alguns casos em Barbacena, logicamente você não precisa citar nomes, né? Sim. Pode, que você achou mais difícil de atuar? Tem, Gilmar. Tem sim. Tem um caso em Barbacena muito complexo, que eu atuei no início da pandemia e que era de uma complexidade, de uma repercussão nacional. E eu, criança, né? Eu atuei sozinho ali. A imprensa de cima, a população de cima, mas enfrentei normal, enfrentei e não tem problema nenhum. Igual eu falei, você tem que fazer o seu trabalho, não prometer nada que você não consiga cumprir. Fazendo isso, eu estou de consciência tranquila. Um dia perguntaram para um advogado criminalista se ele dorme tranquilo. Dorme como um anjo, tranquilamente. A consciência extremamente limpa. Então hoje, que conselho que o senhor daria aí, não só para os seus alunos, mas também para aquelas pessoas que querem fazer direito, né? Que estão aí querendo seguir essa carreira? Estudar. Dedicar, mesmo sem tempo. Eu falo com meus alunos em sala de aula, eles sabem muito bem disso. Tem que ter tempo para estudar. Vai fazer direito? Tem que estudar. Não tem outra saída, Gilmar. Você precisa conhecer. Não é só a formação, né? Não. Tem a prova da OAB, que é um desafio. E quando cai aqui fora, você tem que saber, Gilmar, vamos fazer uma audiência criminal, você tem que saber que você vai enfrentar um juiz muito mais experiente que você. Você vai enfrentar um promotor de justiça, eu sempre falo isso, no criminal a gente trabalha, nossa parte adversa é o promotor de justiça. Ele é muito mais experiente. Então você precisa conhecer a lei, você precisa conhecer a jurisprudência atual, a doutrina, você trabalhar. Sem estudo, eu sempre falo isso para os meus alunos, estudar. E não confiar, Gilmar. Como está acontecendo atualmente, não estudar, quando formar, achar que vai fazer um cursinho de como aprender a advogar. Isso não vai dar certo. Tem que ser adquirido realmente ao longo da formação. Isso não vai dar certo. Então é estudar e ter responsabilidade. E, igual eu sempre falo, não prometer nada que você não possa cumprir. Você acha que vale a pena? É uma carreira promissora? Sim, é uma carreira promissora. Abre portas? Abre portas. E eu falo isso com meus alunos. Mas preciso dedicar. Muito. Porque hoje, Gilmar, é o seguinte. Vamos supor, eu vou fazer concurso. Os concursos são muito difíceis. Se não estudar, não vai passar. Tem muito concurso. Não vou. Tem muito concurso. Vamos passar os poucos, né? Eu não quero concurso. Os melhores. Eu quero advogar. Tem muito advogado. E quem são os melhores? Aqueles que estudaram mais, se dedicaram mais. Vou advogar, não quero concurso, mas tem muito advogado. Você tem que também estudar muito para ser um bom advogado. Doutor Marcos, fora da sala de aula, fora do tribunal, quem é o doutor Marcos? Eu sou muito tranquilo, eu sou muito caseiro, né? Gosto de ficar em casa. Mora no sítio? Moro em Antônio Carlos, atualmente, desde 2019. Gosto de ficar mais em casa, quieto, não gosto muito de sair, de viajar. Gosto de um restaurante, um barzinho, tomar um chopp, uma cerveja, mas nada extravagante, não. Nada além disso. E sempre mantenho os meus estudos, Gilmar. É importante frisar isso. Mesmo fora de sala de aula, fora do fórum dos tribunais, eu sempre mantenho os meus estudos. É uma coisa permanente. Hoje mesmo, antes de chegar até aqui, eu estava no escritório, na minha hora vaga agora, estudando um novo livro lá. E em casa também, mesmo aos domingos, eu sempre procuro manter uma rotina de estudos. Não tem como não estudar. Não tem como. Muito bem. Nós conversamos hoje no nosso podcast, uma conversa interessante com o Dr. Marcos Sampaio Gomes Coelho, ele que é advogado, criminalista,
ele que é professor universitário, foi assessor parlamentar, então tem uma larga experiência e trouxe para nós essa história interessante da vida dele, né? Realmente ele dá um exemplo aqui que se encaixa e vai se encaixar para muitas pessoas que estão aí querendo seguir a sua carreira, né? Seja na advocacia, seja em outra área do conhecimento, que, diferentemente do que as pessoas pensam, realmente a conquista ela vem realmente com muito trabalho, com muita dedicação. Foi isso que nós vimos, pelo menos aqui no relato do Dr. Marcos, que nós agradecemos essa disponibilidade de estar aqui, né? Deixar um pouco seus estudos, seus afazeres, para trazer para nós essa experiência tão importante da sua vida. Muito obrigado, sucesso aí na sua carreira. Tenho certeza, pelo que o senhor falou aqui, o senhor está realizado profissionalmente, pessoalmente, e isso é fruto realmente da sua dedicação, do seu trabalho, do seu empenho. Eu que agradeço, Gilmar, pela oportunidade de expor um pouco, né, desde o início da chegada em Barbacena, muitos anos atrás, de ter mencionado pessoas que eu sou grato aqui em Barbacena, e estou à disposição para qualquer outra entrevista. Foi um prazer para mim. Muito obrigado. Dessa forma, a gente vai encerrando mais uma edição do nosso podcast Além da Trilha, aqui através da 93 FM, mas você pode acompanhar essa entrevista através das nossas redes sociais. No próximo sábado, a gente voltamos com mais uma edição do Além da Trilha. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.